Vamos lá, vamos conversar um pouco a respeito desse caso aqui, que eu deixei um questionamento para vocês aqui quando eu compartilhei essa radiografia periapical desse dente 47. Radiograficamente você vê ali um tratamento endodôntico presente nesse dente. Já te dei informação também de que esse tratamento está presente há mais de 10 anos. Clinicamente, esse paciente ele apresentou histórico recente de abscesso e subsequente formação de uma fístula em região de Furca. Então, a partir desses dados, tá? A gente não necessariamente vai correr aqui até o final da conclusão desse caso, mas a partir desses dados que você tem, seu indicador manda para você uma radiografia dessa e te conta esse pequeno relato clínico, quais seriam as suas hipóteses de diagnóstico, ou qual a sua hipótese de diagnóstico e qual seria a sua conduta a partir disso. Muito bem. A gente tem algumas hipóteses de diagnóstico que a gente pode levantar aqui de cara. Inclusive, na enquete que eu compartilhei com vocês, uma hipótese bastante trazida à tona foi a questão da trinca, a presença de uma trinca. E realmente é uma hipótese de diagnóstico que deve ficar ali na mesa. Além da trinca, alguma questão, algum problema periodontal, que é menos provável, o paciente não tem nenhum indício aí de comprometimento periodontal, se a gente observar até mesmo os dentes adjacentes, ou presença de cálculo, algo que justificasse essa lesão de Furca aí como de origem periodontal. Outra hipótese de diagnóstico pode se tratar de algum acidente que pode ter acontecido ali durante o tratamento endodôntico anterior, uma perfuração, pode ser a existência de uma reabsorção nessa região, pode também ser simplesmente uma questão de um insucesso, pode se tratar de um insucesso endodôntico e essa drenagem na região de Furca ali, ela pode advir tanto de alguma anatomia um pouco atípica, como a presença de um canal cavo interradicular ali nessa região de Furca, ou até mesmo a região periapical em função ali da curvatura que pode ter, da posição da saída do forame ali dessa mesial, ela pode ter favorecido essa drenagem via região de Furca, certo? Então são algumas hipóteses de diagnóstico que a gente tem ali nesse primeiro momento como plausíveis e que a gente pode deixar ali enquanto a gente busca então o quê? Mais dados para poder bater o martelo, tá? Isso aqui que eu quero ressaltar bastante com você é muito importante com isso que você tem aqui em mãos, que nesse momento é impossível a gente bater o martelo de maneira conclusiva a respeito de qual que é o diagnóstico assertivo, conclusivo nesse caso, para daí então sim falar com o paciente a respeito de planejamento, certo? Bom, agora é o momento da busca de dados, e nessa busca de dados, a conduta sugerida por alguns colegas foi a solicitação de imediato de uma tomografia com Nibin, que é uma conduta totalmente válida, sem sombra de dúvidas. No entanto, fica aqui minha sugestão da conduta que eu tenho preferência por seguir, e que foi exatamente o que eu fiz nesse caso aqui. Eu chamei esse paciente para uma avaliação clínica comigo, certo? Para eu pegar e realmente exaurir todos os dados clínicos que eu pudesse obter antes de solicitar ou antes de considerar solicitar um outro exame de imagem para esse meu paciente. Então, no momento que o paciente chegou, não era mais possível fazer o rastreamento dessa fístula, pude fazer uma sondagem periodontal, onde não detectei nenhum ponto de nenhuma bolsa profunda associada a esse dente. E esse dente estava com uma restauração provisória. Então ali nesse primeiro momento, no momento de uma avaliação clínica mesmo, tá? Não estou falando ainda de intervenção, não estou falando de bater o martelo para tratamento. Mas eu acredito que seja extremamente benéfico colocar a mão na massa, deixar de corpo mole, tira essa restauração provisória que esse paciente está ali e faz uma observação clínica direta. Foi o que eu fiz, então, nesse momento, associando também o uso do microscópio e do corante azul de metileno. Eu não detectei nenhum indício de trinca nesse dente, ok? Então, trinca, que era um diagnóstico ali que, na verdade, foi uma hipótese de diagnóstico levantada pela grande maioria dos colegas e também, obviamente, eu pensei nisso no primeiro momento. Naquela observação clínica, ela se tornava já uma hipótese de diagnóstico bastante remota. Então, o que foi proposto nesse momento para o paciente foi iniciar um retratamento e aí sim, depois de desobturados os canais, de uma visualização clínica, até mesmo ali com o microscópio, já dos condutos, já ali pelo menos no terço médio, terço cervical e médio dos condutos, através do uso do microscópio, aí sim reconsiderar essa questão de solicitação de uma tomografia ou não. No momento que eu realizei a desobturação dos canais,
em um dos canais mesiais havia ali a presença de uma comunicação, de uma perfuração, possivelmente, até levanto a hipótese de ter sido feita ali um rasgo com uma broca de Largo, uma broca de Gates, bem ali na região cervical. Só que, clinicamente, com o microscópio, não era possível determinar a extensão ali daquele dano, mas a partir daquele momento, já com esses canais desobturados, aí sim ficou muito mais interessante de eu solicitar a tomografia com Nibin para esse paciente, até mesmo para eu conseguir ter uma precisão muito maior da extensão desse defeito, porque foi a única complicação encontrada durante esse retratamento, os outros 3 canais sem problemas, sem maiores problemas, para conseguir fazer uma desobturação adequada, um novo preparo. E com exceção desse canal, onde agora, com uma tomografia sendo realizada sem o material obturador, ou seja, uma tomografia que eu consigo ter imagens muito mais limpas, sem interferência, aí sim eu consigo, então, determinar a extensão desse dano, o como eu posso realizar o melhor selamento e, dessa forma, conversar com o meu paciente a partir disso de maneira muito mais precisa a respeito do tratamento que eu vou executar no caso dele e também do prognóstico que ele pode esperar desse caso. Certo? Então, que fique aqui, né, essa sugestão. Às vezes a gente tem muito por hábito pensar no exame de imagem, mas pensar em qual o melhor momento, em alguns casos, para você solicitar esse exame de imagem, especialmente se você está buscando trinca, pensando que o próprio material obturador, ele pode dar alguma interferência e talvez não trazer todos aqueles dados que uma tomografia sem esse material presente poderia te trazer, como é o caso. E também pensar que, às vezes, antes de você solicitar um exame de imagem, faça, sem sombra de dúvidas, a avaliação clínica desse paciente e durante a avaliação clínica também. Nada de corpo mole. Se o paciente está ali, está sentado na sua cadeira e você acredita que se você tirar a restauração daquele dente, seja uma provisória, seja uma definitiva, que você possa ter dados clínicos extremamente pertinentes e relevantes, que você execute isso antes de pensar em algo mais complexo. Ok? Um grande abraço, um grande beijo, um ótimo domingo e a gente se vê em breve.